Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu queria convidar vocês a refletirem comigo e, na verdade, também dividir com vocês uma reflexão que eu fiz esses dias sobre a vida. O que faz a vida? A reflexão que eu fiz foi inspirada naquela nova animação da Disney, o filme Soul, que inclusive recomendo e depois farei um post mais especificamente sobre ele também. Mas o que eu queria trazer hoje para vocês é a questão do desejo, do propósito e das sutilezas e os detalhes do cotidiano. Começando com o desejo, o que eu sempre busco trazer aqui para vocês é que o desejo ele é muito importante na vida. Ele vem a partir da falta e ele é aquilo que nos faz caminhar. Por mais que a falta sempre se desloque, o desejo vai nos fazendo movimentar. E de fato, um processo de análise também é muito importante para ajudar a pessoa a localizar e entender mais sobre os desejos dela, porque de fato não é simples entender isso. Muitas pessoas ficam atadas, muito presas à demanda do outro, não conseguindo entender o que de fato é desejo delas, o que vem como um imperativo, uma demanda, enfim. Então há uma grande importância em localizar, dizer e sustentar os nossos desejos, que é aquilo que vai de fato movimentar a nossa vida e a nossa história. E muitas pessoas chamam esse desejo mais forte que a gente tem dentro de nós de propósito, que é aquilo que vai dar um sentido para a nossa vida, que vai nos fazer desejar mesmo continuar caminhando e movimentando a nossa história a partir disso que a gente vai construindo em torno do que a gente chama de propósito. O que pode ter a ver com carreira profissional, o que pode ter a ver com movimentação, transformações sociais, o que pode ter a ver com construir uma família, enfim. Tem muitas formas de articular esse propósito na vida de cada um. E nem é todo mundo que vai dizer de um propósito também. Importante fazer um parêntese que propósito não é um termo psicanalítico que estou trazendo aqui, porque é um termo cotidiano mesmo, Eu não falo o tempo todo só a partir da psicanálise, apesar de eu tentar dar esse foco. Mas enfim, existe algo que podemos sim nomear de propósito, que pode ter a ver com os nossos desejos, como eu já falei em alguns outros vídeos, em algumas outras postagens por aqui. Mas a questão é, até que ponto esse propósito deve ser dado tanto foco em nossas vidas? O propósito, ele não é tudo. Muito importante entender isso. Ele não é suficiente. Não é o propósito que faz a vida. O que faz a vida, ao meu ver, é o desejo de viver. O desejo que não vai só circular em torno de um propósito e desse movimento, mas também vai se circular no olhar para as sutilezas e para os detalhes. Porque muitas pessoas acabam se iludindo e se alienando nesse lugar que elas vão chegar a partir de um propósito, um lugar idealizado. Só que aí a pessoa alcança certa realização em torno desse propósito dela e ela vê que não é bem por aí. Não existe esse lugar idealizado, não existe um ponto final, um ponto central por onde toda a sua vida vai se circular. Não é bem por aí. A vida ela vai se dar no caminho. Então não trata-se só de onde você deseja chegar, mas o desejo de caminhar. E nesse desejo de caminhar, é importante que a gente tenha o olhar para o que está ao entorno, para as sutilezas, para os detalhes, que são muito significativos e importantes na nossa vida. Quando eu fiz o vídeo sobre a felicidade, há um tempo atrás, eu foquei muito em dizer isso. Que a felicidade ela se dava nas sutilezas do cotidiano, aquele momento que você tem uma conversa bacana com alguém, ou aquele momento que você faz uma viagem, vê uma paisagem, vê um pôr do sol, come algo gostoso, abraça forte alguém. Enfim, há inúmeras possibilidades e possíveis sutilezas que vão fazendo a vida. E o que o filme Soul me deixou muito pensativa a respeito foi disso. Desse perigo que está posto em focar a vida em torno de um propósito e esquecer de viver a vida de fato. Então a vida, ela não é uma corrida até um ponto de chegada, ela é um percurso
que vão ter obstáculos, que vão ter pedras, que vão furar esses ideais que a gente constrói ao entorno da onde a gente quer chegar. É claro que ter um desejo que nos aponta para uma direção é muito importante para nos fazer caminhar. Mas isso não é tudo. O próprio caminhar vai ter aí muitas questões importantes a serem vividas e a vida vai se fazer, na verdade, nesses passos de cada dia, de cada momento e de cada instante. E o que eu quero dizer com tudo isso? Tá assim um pouco dentro daquele clichê, né, de viver o momento, de viver o presente. Mas também está em olhar para os detalhes, para as sutilezas do cotidiano e não esquecer que a vida também está aí. E que, portanto, é preciso que a gente tenha um olhar mais atento para esses momentos. Bom, essa reflexão que eu queria trazer hoje aqui para vocês, dividir, né, essa reflexão que eu tive e elaborar um pouco mais em torno disso. Espero que ajude vocês a pensarem também do que vocês têm feito a vida de vocês. Então é isso, muito obrigada. Qualquer dúvida, comentário, sugestão, sempre fiquem à vontade.